Por gentileza, deem aqui pause e leiam o Evangelho, Lucas capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 18. E depois nos encontraremos após a vinheta para a reflexão que faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Este Evangelho de São Lucas parece ser indicado para os nossos dias. E assim devemos tomar esta leitura e fazermos esta reflexão. Lembram-se que no domingo passado, o segundo do Advento, refletimos aqui sobre as montanhas e tortuosidades dos caminhos que deveriam levar ao Messias ou pelos quais transitaria o Messias até encontrar-se com a humanidade. E nesses caminhos haviam 3 montanhas, 3 morros que deveriam ser nivelados e as curvas retificadas. E eu indiquei naquela oportunidade que haviam simbolizações nesses morros, portanto 3. Uma delas, Lucas indica já no primeiro versículo do texto do domingo passado. Era o César, Pilatos e Herodes. Esta a maior das montanhas que entulhavam os caminhos que deveriam ser percorridos pelo Messias. E que, segundo a mensagem de João Batista, que continua nesse domingo, deveriam ser aterrados. As montanhas, inclusive esta poderosíssima montanha que representava o Império Romano em aliança com os seus apaniguados, os seus títeres, os seus mandaletes aí dentro da Palestina. E a segunda montanha a ser nivelada como verdadeiro entulho desse caminho é o da religião do Templo de Jerusalém, composta por 2 ou 3 segmentos poderosos. Um deles, o dos saduceus, que era um partido religioso político que atrapalhou a vida de Jesus o tempo inteiro. E o outro era um partido religioso, o dos fariseus, que também atrapalhava muito o ministério de Jesus. Deveria ser, então, nivelado como montanha. E ainda se acrescente aí o culto religioso, o rabinato no templo, que se constituem em verdadeiro amparo para o que pior havia no desgaste da religião, no desgaste do profetismo, no desgaste da aliança, da antiga aliança, e no desgaste do que tudo representava o templo como lugar de Yahvé. E a terceira montanha a ser removida para retificar o caminho do Messias é a divisão entre as raças, entre os povos. Tanto que o texto que lemos no domingo passado, Lucas termina se referindo à vinda do Messias para toda a carne vivente, sem divisão de raças. E Lucas se interessava muito por isso, por causa das suas comunidades que eram fronteiriças
entre a Síria e o judaísmo, entre o ambiente grego e o ambiente dominado pela religião judaica. E se sabe que um judeu jamais se sentaria numa mesma mesa que contasse com a presença e a necessidade de um estrangeiro, de um gentil ou de um pagão, como eles diziam. Lucas, então, propõe que a mensagem de João se dirija para o derrubamento deste morro que separa as pessoas, dessa montanha que coloca pessoas de um lado por causa de crenças, por causa de religião, por causa de dogmas, por causa de verdades cristalizadas, e de outro lado, outras pessoas que eram excluídas pelas mesmas razões, e as excluídas também excluíam as excluidoras. João propunha na sua mensagem que esta montanha também fosse nivelada, derrubada e as curvas da estrada eliminadas. Isso foi o que vimos domingo passado. E ficou ainda o domingo passado e continua neste domingo, no trecho indicado aqui do Evangelho de São Lucas, a questão do arrependimento. Porque estas montanhas tão pesadas, tão intensas nas suas atividades, como o sistema dominante, com ideologia do poder excludente, cansavam muito essas populações. Essas populações eram cansadas. Por isso, em Mateus, Jesus disse: venham a mim todos os cansados e oprimidos, e eu os livrarei, os libertarei, os aliviarei. Então, este era um ambiente de cansaço, de desgaste da religião, de decepção com o sistema político dominante que massacrava o povo, como logo veremos. E o povo ali, desiludido, cansado, decepcionado, alienado, se encontrava entulhado também, e o desentulhamento deveria vir pelo arrependimento. João cria no juízo final que Jesus, que viria como Messias, seria aquele que haveria de exterminar tudo e que julgaria a todos. Por isso era preciso, diante deste hecatombe anunciado pelo juízo final, por essa escatologia finalística do mundo, era preciso que alguém que quisesse ingressar no reino do Messias se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse de enraizar essas montanhas em seus seres, em suas subjetividades, em suas almas, e os esmagassem, e os escarapachassem desanimados diante de toda a possibilidade que aí era indicada por João, o preparador do caminho do Messias. João propunha o arrependimento, mas não somente isto. Ele propunha que as pessoas realmente arrependidas, convertidas, passando pelo processo metanoico da mudança de ideias, a mudança de comportamento, a mudança de prática, por uma nova matriz que não seria mais aquela determinada pelas montanhas que deveriam ser niveladas, mas pelo Messias que aí haveria de chegar. E esse arrependimento para ele não precisava do batismo, isto é, de uma lavagem de água, uma lavagem que representava um banho no Rio Jordão, mas também um banho interno, um banho que desintoxicasse, um banho que libertasse, um banho que limpasse por dentro e por fora e por dentro, um banho completo pelo batismo. Embora ele não achasse isso suficiente, ele disse que precisavam, essas pessoas que aceitavam o batismo do arrependimento, que elas também mostrassem frutos desses arrependimentos,
que ao se arrependerem mostrassem, comprovassem que se arrependeram. Porque João não propunha nenhuma instituição que orientasse, que balizasse, que controlasse as pessoas, que supervisionassem os seus frutos e seus arrependimentos, mas que elas se emancipassem elas mesmas. Por isso, a mensagem do arrependimento de João é uma mensagem de emancipação, de reerguimento da autonomia das pessoas, da confiança de que as pessoas se arrependeriam de verdade. Só que ainda precisavam mostrar os frutos desse arrependimento. Não basta só dizer, olha, eu me arrependi, olha como eu grito para Deus e eu digo que Ele me ouve. Não basta isso. Não basta comparecer a um ato religioso e dizer, olha que maravilha, eu me sinto emocionado e transformado. Não basta isto. Não basta as demonstrações de caráter pessoal encerradas ali. É preciso muito mais do que isto. Então a mensagem de João tocava em 3 aspectos importantes, significativos de toda a estrutura econômica, social e política do seu contexto. Por isso que isto é atual também para nós. E é ali, nestas estruturas, que as pessoas deveriam se transformar, mudar elas mesmas. Mas certamente isso tinha decorrência na própria destruição das estruturas. Estas aí, das montanhas que oprimem, que esmagam, que desesperançam, e estas montanhas que acabam por cansar populações inteiras, muitas delas barbaramente achincalhadas como seres humanos. Vejamos quais são esses frutos. O primeiro é quando as multidões lhe rogavam, dizendo, o que devemos fazer então? Depois de batizados, depois de concitados ao arrependimento, o que devemos fazer? Diante do que João as exortava, quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. O primeiro fruto, dito depois de críticas feitas à religião, contra os fariseus ali presentes, contra os cultuadores do templo desviado das suas funções, virar casa de negócios, virado banco, virado apoio do exército romano ali do lado, o templo não era suficiente para segurar esta barra. Era preciso muito mais. A compartilha. Compartilhar a túnica, não permitir jamais que o outro passe frio, se gripe, se debilite, passe necessidade em seu corpo, o único mais destacado exemplo de vida, de existência, lugar de dignidade, lugar de ênfase humana. Esse corpo precisa de uma proteção, precisa de um agasalho. Logo nisso também João toca num problema importante anti-compartilha, que é o problema de uma pessoa ter uma túnica, 2 túnicas, 3 túnicas, enquanto outros não têm nenhuma. João então denuncia um sistema concentrador. João então, como profeta que era, herdeiro dos profetas, desaparecidos há 300 anos, João denuncia a iniquidade dos que possuem tudo, enquanto outros nem mesmo um casaco, uma túnica para se proteger. Aqui João não propõe como fruto do arrependimento, como fruto da mudança, como fruto desta ação,
forte do reino que vem aí em juízo, ele não propõe obras de caridade, quebrar os galhos eventuais, mas uma nova ordem de relações, uma nova sociedade determinada pela matriz do compartilhamento. Uma nova sociedade, uma nova humanidade, um novo conteúdo de relações. Então João tocou numa pilastra importante do sistema dominante, que era exatamente o contrário. Enquanto os poderosos viviam em palácios, enquanto os reis viviam em palácios extremamente guarnecidos, sugando boa parte dos impostos tirados deste povo, o povo, por outro lado, vivia na pobreza, na miséria, no desamparo. Enquanto que a proposta de demonstrar o fruto do arrependimento através do compartilhamento é uma contradição positiva, salvífica, libertadora a este sistema. Então não basta dizer eu creio, eu me arrependi dos meus pecados, eu me arrependi do meu passado, eu me arrependi do que fiz ontem, eu me arrependi do que fiz lá há 30 anos. Não basta estas falações. É preciso fruto de caráter compartilhador, ultrapassando as pequenas migalhas que se dá ao outro, mas compartilhar profundamente. E a segunda pilastra onde toca João é quando, inclusive, se aproximam deles publicanos para serem batizados. E esses publicanos faziam parte do sistema de cobrança de impostos, portanto, eles já tinham na sua atividade econômica a iniquidade da traição à pátria, da traição ao seu povo, da traição à sua sociedade, quando arrancavam dinheiro desse povo para mandar para fora do seu ambiente geográfico, seu ambiente social, seu ambiente econômico, para fora da sua dignidade, para as mãos dos invasores e exploradores. Então, por isso, João lhes disse, quando perguntaram, mestre, como devemos proceder? O medo do juízo final, o medo daquilo que João anunciara como fim dessa situação toda. Eles queriam solução para o seu problema porque eram tocados na sua consciência moral absolutamente afundada na iniquidade, na imoralidade, na exploração, na traição aos seus companheiros como cidadãos, aos seus irmãos de origem e de sociedade. E João lhes disse com todas as letras, não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Nada além do que vos foi prescrito. Nada além do que o imposto oficial. Nada além daquilo que deveria ser contribuição para o Estado. Aí vocês certamente se perguntam, mas aí como é que fica o Império Romano? O Império Romano era previsto como aquele que cairia. A raposa, o ninho de raposas se destruiria, como já denunciara Jesus. E esta pilastra de sustentação ainda era fonte de enriquecimento ilícito para verdadeiras castas de publicanos que viviam à custa do roubo dos impostos pagos pelo seu próprio povo e tirando muito mais do que os impostos, chantageando o povo, contando com uma terceira categoria que eu mencionarei daqui a pouco, para roubar o povo e formaram verdadeiras empresas, verdadeiras castas, verdadeiras máfias explorando o povo. E há exemplos
No próprio Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 19, ele mostra o que Zaqueu disse, depois que Jesus visitou este ricaço na sua casa. Zaqueu disse: hoje eu me torno um filho de Abraão, hoje eu mudo. Devolverei 4 vezes mais de quem eu roubei. E entregarei a metade dos meus bens, que não eram dele. Ele era publicano, era chefe dos publicanos. A metade das minhas riquezas para os pobres. É uma demonstração de quanto os publicanos se enriqueciam chantageando as populações que eram obrigadas a dar bem além do que o Estado opressor, já o opressor, exigia das populações. Esse é o segundo fruto, é um polo econômico. É também uma conduta moral exigida dos que se arrependiam. Não basta dizer: eu me arrependi dos meus pecados, aleluia, glória a Deus, olha como eu era triste, agora sou alegre. Sim, mas e como é que está o povo? Como é que tu te posicionas diante de quem explora? Como é que tu analisa a situação do povo sendo explorado? O que tu dizes sobre isso? O que tu fazes sobre a situação? No fundo, é isso que está na mensagem descrita por São Lucas, mas pronunciada pelo grande e digno líder João o Batista. Mexer na estrutura econômica. E a terceira pilastra, a que se refere como fruto do arrependimento profundo, que move a consciência, move a subjetividade, reorganiza a moralidade, refaz o discurso, recria a prática, é a militar. Diz Lucas: então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Estrutura militar para um projeto imperialista, imperial, invasor, é essencial. E é muito cara. E ela não é sustentada como pilastra que segura o império na sua condição de invasor, opressor. Ela não é sustentada pela cabeça do império, por Roma. Mas essa pilastra é sustentada pelo roubo, pela chantagem, pelas extorsões, como diz São Lucas, do próprio povo. Propriedades inteiras eram tiradas do povo quando eram chantageados pelos publicanos e denunciados pelos publicanos e também co-denunciados pelos soldados. Os militares entravam nas casas, estupravam as mulheres, escravizavam as mulheres, escravizavam os homens e tomavam conta de suas propriedades. Para exercer o apoio de sustentação a este regime invasor, explorador, imperial, massacrador de um povo cansado. João disse aos soldados que se eles se arrependessem, demonstrassem indisposição com a extorsão, contrariedade com o que é denunciado como falsamente, hoje nós diríamos como fake news, soldados mentindo, como se fazem hoje a polícia e os próprios militares, no Brasil e em qualquer lugar do mundo,
quando mentem em favor daqueles que exploram o povo e nunca para defender o povo. Então, que parassem com essas denúncias falsas, que parassem de extorquir o povo para ganhar mais. Não, João não diz que era para se contentar com seus salários, mas se opôs como ensino, como orientação, ao uso da força para que o povo pagasse o que eles achavam que mereciam ganhar dos seus patrões, da sua empresa maior, o império. Então notem, esses três frutos tocam profundamente nas estruturas político-social, orientando a compartilhar, orientando a não roubar através dos impostos, corrompendo a população, orientando a não praticar, soldados e os militares não praticarem a violência contra o povo. Isto é, se nós nos arrependemos de verdade, temos que demonstrar isso na prática. E este evangelho, com esse discurso de João, é muito apropriado para os nossos dias. Eu gravo este programa, que irá ao ar ainda neste sábado, com o objetivo de cumprir a reflexão, o terceiro domingo do Advento, mas eu gravo no sábado, quando um general de 4 estrelas foi preso nesta manhã de sábado 14 de dezembro por ser golpista, por atender os apetites dos exploradores, por chantagear o povo brasileiro, por ajudar a programar a morte do presidente da República recém-eleito naqueles dias, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Extorque a justiça, mente com denúncias falsas, cara dura, olhar frio, atitudes desumanas. Essa mensagem toca em nossos dias. Principalmente quando religiosos e religiosas de todas as confissões batem palmas para isso. Embora em suas redes sociais proclamem fé, proclamem ser arrependidos, louvam a Deus, mas na prática os frutos não conferem. Esta mensagem é atualíssima. E o importante é que João o Batista não diz, diante da interrogação, das dúvidas populares, se na verdade ele não era o Messias. Tal era a sua força, tal era a sua honradez, tal era a sua nobreza em viver da forma como vivia e dizer o que dizia com tanto conhecimento, se ele não era o Messias. Ele disse não. Ele apontou para aquele que viria trazer o reino. E como dizem os teólogos, inclusive um amigo meu, que mora na Alemanha, o pastor Silvio Meik, enquanto João cria e pregava escatologicamente numa vinda catastrófica do reino, João mostra que Jesus segue outro caminho. Retoma João, mas segue o caminho agora aberto por João, o caminho da solidariedade, o caminho da misericórdia e, sobretudo, o caminho da justiça. Complementa João, aprofunda-o e o transcende, vai além. Esta é a mensagem para os nossos dias. Esta é a mensagem para nós.
Parece-me que tomar o juízo pregado, o juízo final pregado por João, é válido enquanto aplicação para o nosso enquadramento ético como quem crê. Crê porque se arrependeu. Crê porque se arrepende. Crê porque muda individualmente, mas muda no coletivo, para o todo, para toda a humanidade. Nesse sentido, o juízo final, que parece apontar para o fim de tudo, aponta para o nosso momento, para a nossa situação, para a nossa relação com a vida, a nossa relação com o setor, com o fator econômico, com a estrutura econômica tremendamente injusta como aqui vivemos no mundo hoje, especialmente aqui na América Latina. Apontar para a questão da partilha, uma sociedade de partilha, uma sociedade que, crendo ou não crendo, seja marcada pelo reino da partilha. Uma sociedade sem a violência militar. Uma sociedade explorada para sustentar militares que navegam nababescamente no luxo, nos privilégios da burguesia, enquanto o povo padece de cansaço, desilusão, perdido quanto ao caminho a seguir. Essa é a mensagem para hoje. É disso que se trata o Evangelho desse domingo, que não é para outras pessoas, meu irmão, minha irmã, senão para mim e para ti, senão para nós. O arrependimento que queremos deve se traduzir em revolução para a sociedade toda. O arrependimento que nos ergue, nos emancipa do pecado da humilhação, do pecado do esmagamento e da opressão. É o arrependimento que nos joga na correnteza não do Jordão, mas da luta para mudar o mundo onde nós estamos. Nossa família, nossa sociedade, os nossos movimentos sociais, as nossas comunidades de fé, em toda parte temos que buscar imprimir a metanoia, transformação, a mudança, a conversão, com frutos, com consequências que não tenham vizinhança com a discriminação, com cancelamento do outro por ele ser diferente, por ele crer de maneira diferente, por ele celebrar de maneira diferente. Os frutos do arrependimento nos aproximam, nos juntam, não a partir de opiniões e sentimentos pessoais, mas do centro do reino que já chegou e atua entre nós. Que Cristo, o sol da justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando o nosso caminho. E a bênção de Deus onipotente, no seu amor materno, Ele que é Pai também, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.